Olá pessoal, eu resolvi fazer este vídeo rapidinho, apenas para resumir o assunto, tudo que eu falei naquele vídeo acerca dos gigantes da Bíblia, ok? Então se vocês ainda não assistiram aquele vídeo, assistem primeiro, tá bom? Então, para resumir, em se tratando do mundo espiritual, no caso aqui nós estamos tratando com o lado das trevas, né? Porque o mundo espiritual existe as duas forças, a força da luz e a força das trevas, né? Então, em se tratando do império das trevas, quando nós olhamos pela Bíblia, irmãos e irmãs, nós vemos, para resumir, tá? Estou resumindo, nós vemos três grupos, tá bom? Três grupos distintos, diferentes, e muitas vezes nós confundimos e ensinamos tudo como se fosse a mesma coisa, e não é. Então, o primeiro grupo, Judas 6 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, reside atualmente no abismo, na escuridão. Estão algemados e aguardam o grande juízo, o juízo final, correto? Este é o primeiro grupo. O segundo grupo reside nas regiões celestiais, Efésios 6:12. E nós temos também um terceiro grupo, que nós aprendemos através dos 4 evangelhos, quando nós vemos o ministério público de Jesus, que durou 3 anos, né? Nós aprendemos um pouco sobre este terceiro grupo de espíritos, né? Que, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, que ele também nos fornece um pouco de informação acerca destes seres, eles não estão nem nos ares, ou seja, não residem nem nas regiões celestiais e nem nas trevas, nem no abismo, né? Mas vagam pela terra, estão entre nós, né? Residem na terra. E são o que o Novo Testamento chamamos de demônios, ou espírito imundo, correto? Muito bem. Então, o que acontece? Claramente, não são a mesma, nós estamos tratando a mesma coisa. Então, a pergunta é, quem são esses demônios, afinal de contas? E como nós sabemos que esses demônios não residem nem nos ares e nem no abismo? Por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele nos disse acerca destes espíritos? Olha, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por onde? Por lugares áridos, correto? Procurando um lugar para repousar, ou seja, na terra, vagando na terra, correto? E o que os gadarenos disseram para Jesus quando eles o viram? Eles estavam possessos desses espíritos. O que eles disseram para Jesus? Os demônios: não nos mande para o abismo, né? Então este terceiro grupo anda por nós, vaga na terra. Então quem são eles, afinal de contas? E a teoria que eu propus para explicar no outro vídeo, né? Por isso eu falo, se você não tiver assistido o outro vídeo, assista primeiro, senão isso aqui não vai fazer sentido. É o seguinte, a teoria que eu propus é esta. Eu posso estar errado, mas de acordo com os estudos, porque a teologia ela tem o seu lado investigativo, ela é uma ciência também, correto? De acordo com o que eu ando estudando até agora, a minha teoria acerca desses demônios, quem são os demônios, é a seguinte, que esses demônios, na verdade, são os espíritos, correto? Desencarnados, no caso aqui, dos nefilins, ou seja, daquela raça híbrida, dos gigantes, do período pré-diluviano, ou seja, que existiu aqui na Terra entre nós antes do dilúvio de Noé. E se vocês assistirem outro vídeo, vocês vão ver claramente que o termo demônio aparece na Bíblia pela primeira vez, sabe aonde, meus irmãos? Em Deuteronômio, ou seja, após o dilúvio de Noé. Então, para resumir, nós temos 3 grupos. O primeiro está no abismo, em algemas, aguardando o juízo final. O segundo grupo reside nas regiões celestiais. Terceiro grupo não está nos ares e nem no abismo, mas vaga pela terra. Os demônios, correto? Então, o que vocês precisam entender, meus irmãos, minhas irmãs, é que esses anjos que estão no abismo, aguardando o juízo final, eles não fazem parte da rebelião de Lúcifer, correto?
eles têm conexão com Gênesis 6, tá? Os anjos que têm a ver com a rebelião de Lúcifer são aqueles mencionados por Paulo em Efésios 6,12. E o próprio profeta Daniel também fala sobre eles. Lembra, Daniel, que ele orou e houve resistência no céu, houve uma peleja, uma luta entre os anjos caídos e os anjos da luz, lá nos ares, nas regiões celestiais? Pois é esses mesmos aí, que Paulo está falando em Efésios 6,12. Então, esses anjos que fazem parte da rebelião de Lúcifer é os que residem nas regiões celestiais, de acordo com Paulo e Daniel. Agora, os que estão no abismo, aguardando o juízo final, em algemas, estes não. Estes cometeram o pecado deles depois da rebelião de Lúcifer, tá? É um outro grupo de anjos, não estão ligados à rebelião de Lúcifer, tá? Os anjos que estão ligados à rebelião de Lúcifer residem nas regiões celestiais. Efésios 6,12 e o profeta Daniel também nos mostra isso claramente, correto? E os nefilins não são anjos caídos, são seres híbridos que existiram na Terra, frutos desta relação antinatural de anjos, de seres celestiais com seres humanos. Né? Essa raça híbrida não criada por Deus, que existiu aqui na Terra no período pré-diluviano, certo? Só que acontece uma coisa, o dilúvio matou o corpo físico deles, porque eles eram metades humanos e metades angelicais. Só que, aí eu faço a pergunta, o dilúvio matou o corpo dos nefilins, mas e o elemento espiritual? E o espírito deles? Para onde foi? São os demônios, ficaram vagando pela terra, e é o que nós chamamos no Novo Testamento de demônios. Por isso Jesus o descreve como espírito imundo. Por que espírito imundo e não anjo de Satanás? Porque ele é um espírito que veio a existir, certo? Através de uma relação imunda, uma relação indevida, uma relação antinatural, não aprovada por Deus, de seres angelicais com seres humanos. Então, os demônios, na minha teoria, segundo essa teoria que eu acredito, certo? Lembrando que eu posso estar errado, tá? É uma teoria. São simplesmente o quê? O espírito dos nefilins, certo? Dessa raça híbrida que ficaram na Terra pós-dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio matou o corpo deles, mas o elemento espiritual ficou vivo. É igual a gente, eu posso morrer aqui agora, mas o meu espírito se mantém vivo, correto? Então, e como eles já tiveram corpos físicos, isso explica o fenômeno da mediunidade, da incorporação, explica melhor o que nós conhecemos no Novo Testamento como possessão maligna e explica melhor o que nós vemos no cenário do espiritismo, por exemplo, das religiões de matriz africana, ao qual eu participei, ou seja, como que esses espíritos conseguem entrar em pessoas, em animais, né, de acordo lá com os evangelhos. Agora faz todo sentido, por quê? Porque eles já tiveram corpo físico, por isso conseguem essa canalização, conseguem entrar no corpo humano. Anjo não. Um anjo, seja ele da luz ou das trevas, ele não é de ser humano. Por quê? Porque ele tem corpo celestial. Lembra que Paulo fala dos corpos celestes e terrestres? Agora esses demônios não. Eles perderam seus corpos, né? No dilúvio. E como não é nem 100% anjo, nem 100% humano, ficaram vagando aqui pela terra. E como já tiveram corpo físico, por isso conseguem entrar em corpos físicos hoje. Precisam de corpos humanos para atuarem. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, um abraço. Tá aí o resumo.